A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória é garantida, esta promessa é verdadeira. Certamente você já ouviu esta canção várias vezes. Uma canção muito bonita. Provavelmente o compositor ou a compositora se baseou naquele versículo de Ageu, capítulo 2, que diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira. É interessante porque, pelo contexto, quem está lendo apenas o livro de Ageu acredita que aquela profecia era uma referência ao segundo templo. Mas quando nós estudamos a Bíblia como um todo, e muito tempo depois, é claro, dos acontecimentos, nós percebemos que aquela profecia diz respeito ao último templo, à última casa que será levantada por ocasião do milênio. Então fique atento, porque neste vídeo, que é mais um vídeo alusivo às lições bíblicas da CPAD sobre o livro do profeta Ezequiel, nós vamos falar desse assunto importantíssimo, o templo que será levantado por ocasião do milênio, em que Jesus reinará na terra, literalmente. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibord. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está chegando por aqui, talvez pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que já está inscrito, por gentileza, continue curtindo, compartilhando e divulgando o nosso trabalho. Você que é novo, se desejar, inscreva-se no meu canal. A lição de hoje, uma lição importantíssima, que será estudada no dia da Bíblia, de maneira presencial, que é exatamente o dia 11 de dezembro de 2022, dia da Bíblia. Você sabe que o dia da Bíblia ele é celebrado tradicionalmente no segundo domingo de dezembro. Muita gente não sabe que esta data está atrelada ao dia de Natal, porque o bispo Cranmer, lá no século XVI, bispo da igreja anglicana, quando ele estava fazendo ali o calendário litúrgico, que é um calendário antigo, que surgiu nos primeiros séculos, mas o bispo Cranmer, ele incluiu um dia para celebrar-se o dia da Bíblia, para fazer orações relacionadas com a importância da palavra de Deus, o chamado tempo do Advento, que inclui aqueles domingos anteriores ao dia 25 de dezembro, uma data que também foi convencionada. Todos nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas convencionou-se no dia 25 de dezembro a cristandade, não na sua totalidade, mas muitos cristãos celebram o Natal no dia 25 de dezembro. E eu gosto do Natal e desejo a todos também um feliz Natal. Celebre com a sua família, seja feliz, principalmente você que conhece o verdadeiro sentido do Natal, não pode perder esta oportunidade de celebrar e também pregar o Evangelho nesta data. É muito importante. Eu admiro muito o evangelista Billy Graham, que é considerado o maior evangelista do século XX, e todos os anos ele, ao lado ali de uma árvore de Natal, que tanta gente se apega aí a questiúnculas para querer dizer que tem a ver com idolatria, mas Billy Graham se valia dessa data e sempre apresentava uma linda mensagem de Natal. Mas o assunto hoje é a visão do templo e o milênio. O texto áureo, que está em Isaías capítulo 6, versículo 3, fala dos serafins, que clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a verdade prática, também relacionada com a santidade de Deus, Deus que aqui em Isaías 6 e 3 é chamado Santo, 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 3 vezes. Na verdade prática diz assim, o autor: ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. Foi o que aconteceu com Israel. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Israel então foi destruído, a casa de Israel primeiro, depois a casa de Judá, o templo também foi destruído, como nós já estudamos nas lições anteriores,
mas o Deus que fez a ferida também sarará. Ou seja, a glória que saiu, ela voltará, e isso é literal, porque a profecia da queda de Jerusalém e da destruição do templo cumpriu-se literalmente, porque agora a profecia com respeito à restauração se cumpriria num plano alegórico, espiritual, como querem dizer os nossos irmãos aliancistas. Já temos falado isso várias vezes aqui nas nossas aulas. Mas vamos então iniciar. A lição de hoje é uma viagem do profeta Ezequiel para o futuro. Interessante que Ezequiel, estando lá no assentamento judeu na Babilônia, chamado Tel Abib, junto ao rio Quebar, ele viajou várias vezes, não in corpore, ele viajou em visões de Deus, e ele foi lá para a sua terra, ele contemplou os pecados do passado, do seu povo, principalmente da liderança, contemplou os pecados que estavam acontecendo em tempo real enquanto ele, Ezequiel, estava na Babilônia, e agora ele está tendo uma viagem para o futuro, e ele contemplou também o que vai acontecer em Jerusalém no tempo escatológico, ou seja, um período que ainda não chegou, mas veja o privilégio que teve Ezequiel de contemplar essa visão maravilhosa do último templo. Não vou dizer nem terceiro, mas vou dizer o último templo. Porque Ezequiel 40, a partir do capítulo 40 menciona, a lição de hoje trata especialmente do capítulo 43, versículos 1 a 9, em que nós vemos o profeta in loco, mas não in corpore, contemplando o que vai acontecer no futuro, e ele viu ali o último templo. Por quê? Porque nós tivemos o primeiro templo, veja, depois das visões, o autor até diz aqui, depois das visões e discursos contra o templo que caiu no ano 586, a profecia agora é sobre o último templo, sobre a glória que virá sobre a última casa, como profetizou Ageu no capítulo 2 do seu livro. Então o primeiro templo, todos nós sabemos, foi aquele templo maravilhoso, o templo de Salomão, que foi destruído no ano 586. Aquele templo foi preenchido pela glória de Deus. Segundo Crônicas capítulo 7, versículo 1, é muito claro. Quando Salomão ali apresentou aquele templo diante de Deus, diz a Bíblia que o fogo e a glória de Deus encheu aquele lugar de tal maneira que as pessoas, os sacerdotes, não conseguiam ficar lá dentro, eles tiveram que sair. Aí não temos um abono ao cair, entre aspas, do Espírito, porque sequer aqueles sacerdotes conseguiram ficar lá dentro. Não é que eles caíram, eles saíram porque não conseguiram ficar lá dentro. Não conseguiam ficar em pé dentro do templo. É esse o sentido, porque eles tiveram que ficar do lado de fora. Não é que eles foram derrubados pela glória de Deus, como muita gente aí interpretando erroneamente diz. Então, aquele foi o primeiro templo. O segundo templo, muito inferior, claramente, você vê que foi um templo que não teve a mesma beleza, o mesmo esplendor do templo de Salomão. É o templo do tempo de Zorobabel. Zorobabel, que era herdeiro do trono, mas não chegou a reinar, porque Israel estava sob domínio estrangeiro, mas é chamado Templo de Zorobabel, um templo muito inferior, que foi remodelado por iniciativa de Herodes o Grande. Só que Herodes o Grande, claro, a obra durou muito tempo, ele morreu, e isso foi continuado por procuradores romanos e também por mais outros dois da linhagem de Herodes, Herodes Arquelau e Herodes Agripa I, porque a obra só foi terminada, foi concluída pouco antes da sua destruição. Veja que coisa, uma obra que leva mais de 40 anos para ser edificada, a reforma, porque o templo já estava de pé. Herodes propôs remodelar o templo que já existia, o segundo, que era um templo muito inferior ao primeiro, repito, e um templo também em que a glória de Deus não se manifestou. Por isso que a profecia de Ageu, a glória desta última casa, não se refere ao segundo templo, porque a glória de Deus não veio, de fato,
literalmente, porque muita gente também diz, não, foi Jesus entrou no templo, e quando Jesus entrou no templo, a glória entrou no templo. Sim, Jesus, sem dúvida nenhuma, ele veio para revelar a glória do Pai. A Bíblia diz, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É verdade que ele entrou no templo e ele personificava a glória de Deus. Entretanto, não é nesse sentido que a profecia deveria se cumprir, mas no mesmo sentido que nós vamos estudar hoje, em que ela saiu pela porta oriental e vai voltar pela porta oriental. A glória saiu literalmente e vai voltar, vai encher o templo literalmente. Não cabe a nós querer espiritualizar ou alegorizar aquilo que é literal. Se uma parte da profecia já se cumpriu literalmente, porque a segunda parte deveria se cumprir de maneira espiritual ou alegórica. Então, cuidado com isso. É um perigo nós queremos alegorizar a bel prazer a Bíblia para querer ajustá-la ao nosso sistema de interpretação. Muitos criticam o dispensacionalismo, que é a nossa posição, mas a nossa posição, modéstia à parte, ela é uma posição que honra as Escrituras porque ela não procura alegorizar o que é literal. Por mais difícil que seja de entender um texto, se você não tem base contextual, imediata e também geral para alegorizar, não alegorize. Aliás, nós não temos permissão para alegorizar nunca. É o próprio texto que se impõe. Um texto alegórico, ele é alegórico em si. Uma parábola, por exemplo, é parábola. Não tem como você literalizar uma parábola. Mas ela é parábola, por natureza. Não sou eu que vou transformar um texto numa parábola. O texto já é parabólico, o texto é metafórico, o texto apresenta uma alegoria, então não tem como. Se isso é verdade, o contexto explica. Agora, se você não tem base para considerar aquele texto como uma alegoria, não entre por esse caminho. Mesmo que seja difícil, espere, aguarde. Aliás, a Bíblia diz, tem um versículo muito claro, Romanos 8:18, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Se ainda vai ser revelado, não adianta você especular, mas também não queira alegorizar por falta de compreensão. Muita gente, por não entender, isso aí é alegórico, isso aí não pode ser. Como assim? Vai ter sacrifícios no milênio? Jesus é o sacrifício perfeito. Como assim sacrifício? Isso é impossível. Aí a pessoa, veja, é o raciocínio humano. Não entre por esse caminho, fique com a Bíblia. Mas então, o segundo templo, chamado Templo de Zorobabel, foi muito inferior ao primeiro. Herodes quis remodelá-lo, e de fato fez, Herodes o Grande. A obra foi continuada por Arquelau, por Agripa I, procuradores romanos, e só se concluiu por volta do ano 64, 66, por aí, e logo depois, no ano 70, a obra viria a ser destruída. Mas o fato é que ela começou no ano 15, antes de Cristo, com Herodes o Grande, e continuou até o ano 66, depois de Cristo, não é? Então, Zorobabel inaugurou o segundo templo no ano 516, ali antes de Cristo, por ordem de Ciro, o meu xará, rei da Pérsia, para que a obra fosse iniciada, aquele decreto, não é? Então o templo ele veio a ser inaugurado de maneira muito precária, um templo muito inferior, mas foi a segunda casa. Só houve 2 templos até agora. O primeiro templo de Salomão, o segundo templo de Zorobabel, foi remodelado por Herodes o Grande e seus sucessores, mas esse templo foi destruído no ano 70 e nunca mais o templo foi levantado lá no Monte do Templo em Israel. Pois bem, Ezequiel 40 a 48, essa seção do livro de Ezequiel, apresenta o registro da volta da glória de Deus no templo. Ora, mas o templo não está lá, como que isso vai acontecer? Então é óbvio que a última casa, que terá uma glória maior do que a primeira, haverá de ser levantada. Conforme Ageu capítulo 2, versículo 9, esse texto é escatológico, a glória desta última casa. Mas irmão Ciro ali fala de Zorobabel. Sim, se nós lermos só aquilo ali, a gente entende que é uma referência à segunda casa. Mas quando você estuda o plano escatológico como um todo, você percebe que
Ageu apresentou uma profecia que transcende ali, está além do seu tempo, está além do tempo de Zorobabel. É uma referência à última casa, que não é necessariamente a terceira, não é? É importante dizer que haverá um terceiro templo, claramente, por ocasião do período tribulacional. Por quê? Porque temos profecias sobre isso. A pergunta que fica a pergunta que é imposta de imediato é: qual será o último templo? Será o terceiro ou será o quarto? Porque haverá um terceiro templo. Qual é o terceiro templo? É o terceiro templo. O terceiro templo é o que aparece nas profecias de Daniel. Por exemplo, Daniel 9, versículos 24 a 27. A profecia sobre as 70 semanas. Pressupõe-se que haverá na última semana, ou seja, nos últimos 7 anos, que nós sabemos que é uma referência ao período tribulacional de 7 anos, ali haverá um templo, porque o anticristo, o príncipe com P minúsculo, o segundo príncipe que aparece na profecia, porque o primeiro com P maiúsculo é Jesus, claramente, e ele será morto, e depois que ele for tirado, virá um outro príncipe. Ali está dito que o povo daquele príncipe, que são os romanos, claro, destruíram o primeiro, aliás, o segundo templo, mas diz que esse príncipe ele vai fazer um acordo com muitos e na metade da semana ele vai profanar o templo. Que templo, se o templo já foi destruído? Claro que é o próximo templo. É o templo que será levantado no período tribulacional, e Jesus confirma isso em Mateus capítulo 24 e 15. Quando ele menciona o abominável da desolação e diz que o abominável da desolação diz respeito à última fase do período tribulacional, a grande tribulação. Mas, irmão Ciro, no período intertestamentário o templo já não foi profanado, não se cumpriu essa profecia de Daniel 9, também no capítulo 10 ele menciona, no capítulo 12, do abominável da desolação, não se cumpriu com Antíoco IV, também conhecido como Antíoco Epifânio, que profanou o templo, que sacrificou porco no templo, que introduziu ali uma estátua de Zeus. O templo já não foi profanado? Foi, mas aquilo foi apenas uma amostra, não foi ainda a profanação final. Jesus deixa claro isso, porque ele menciona, ele retoma a profecia do abominável da desolação e aponta para os últimos dias, deixando claro que houve já um cumprimento parcial. Nós estamos aí diante de uma profecia que diz respeito à dupla referência, então houve um cumprimento, mas aquilo foi apenas uma amostra. Haverá ainda o cumprimento final, que Paulo também menciona. Veja que interessante, a Bíblia explica a própria Bíblia. Se você ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 4, você vai ver no versículo 4, eu tenho vídeos aqui explicando na playlist Escatologia de Paulo como que devemos interpretar esse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, e o versículo 4 fala do homem do pecado que vai se assentar no templo de Deus, como se fosse Deus. Então isso também é uma profecia para o futuro, para o período tribulacional. Isso se conecta também perfeitamente com Apocalipse 13, versículo 15, em que o falso profeta fará com que as pessoas adorem a imagem da besta. Onde que vai acontecer isso principalmente? Principalmente em Israel, no templo, quando o anticristo se voltar contra Israel, rompendo o pacto que terá feito. Então é ali que haverá o chamado abominável da desolação. Por isso que a Bíblia diz, quem lê entenda. Marcos diz isso, Mateus também, lá no capítulo 24, versículo 15, quando Jesus cita Daniel, está ali mencionado, quem lê entenda. Por quê? Porque o abominável da desolação é a profecia ali de que o anticristo vai profanar o templo, que será o terceiro. Agora, esse terceiro templo será o mesmo templo do milênio? Isso aí nós temos uma dúvida, porque as dimensões e também as características do templo que Ezequiel apresenta não tem a ver com o templo de Salomão, nem com o templo de Zorobabel. Provavelmente será um novo templo.
Será que esse templo do será que esse terceiro templo do período tribulacional já vai ter as características que Ezequiel menciona? O mestre Antônio Gilberto, na sua obra O Calendário da Profecia, que eu tenho sempre recomendado, ele diz que o terceiro templo será destruído. E o templo de Ezequiel já será então um quarto templo. Isso aí é uma sugestão. A Bíblia, na verdade, não diz isso claramente. O fato é que haverá um templo no período tribulacional para que essas profecias de Daniel 9, 24 a 27, Mateus 24 e 15, 2 Tessalonicenses 2 e 4 e Apocalipse 13 e 15 se cumpram. Profecias, a maioria delas neotestamentárias. Mas há também uma profecia com respeito ao templo, o templo do milênio. É possível que esse templo seja um quarto que será levantado para o milênio, já que o terceiro poderá ser destruído. Poderá já ter sido destruído àquela altura, como o mestre Antônio Gilberto supõe. É uma suposição. Respeitamos o nosso mestre Antônio Gilberto, é uma boa suposição, mas não podemos ser dogmáticos com respeito a isto. Pois bem, vamos então aqui para o primeiro tópico. Eu sempre faço uma introdução pela qual eu procuro cobrir todo o assunto aí da lição, mas eu quero também agora abordar tópico por tópico, ponto por ponto, para esclarecer e para lançar luz a fim de ajudar também os professores que vão ministrar esta aula no dia da Bíblia, dia 11 de dezembro. Então veja aí, primeiro tópico, sobre o que vem depois da restauração. Primeiro ponto, a porta oriental do templo, que eu já mencionei. É a porta pela qual a glória saiu. A porta do Oriente. Ela saiu em direção ao Oriente. E ela vai voltar pela mesma porta. Veja que interessante como a profecia é literal. Não tem a ver com Jesus vindo ao mundo. Ali, Jesus veio, claro, e ele veio para revelar a glória do Pai. Mas essa profecia para Israel é literal. A glória vai voltar para o templo. O templo será levantado. Não há como alegorizar o que é literal. Nós estudamos na lição 4, e o autor menciona isso também, sobre a saída da glória, que se deu em 4 etapas. Primeiro, de acordo com Ezequiel capítulo 8, versículos 3 e 4, a glória se levanta do querubim, e ali nós tivemos uma explicação sobre esse querubim, se era o querubim de fato, ou se era o querubim, aqueles querubins que estavam sobre o propiciatório, a tampa da arca. Mas o fato é que a glória se levanta do querubim sobre a arca da aliança. Ezequiel 8, 3 e 4. Aí vem uma segunda etapa, que está lá no capítulo 9, versículo 3, e também no capítulo 10, versículo 4 de Ezequiel, em que a glória passa pela entrada do templo. Veja, Ezequiel contempla tudo isso. Não in corpore, mas in loco. Ele foi transportado em visões de Deus, ele vê tudo isso. Terceira etapa, que está lá em Ezequiel 10, 18 e 19. A glória paira sobre os querubins junto à porta oriental. E aí vem a última etapa, que está lá no capítulo 11, versículos 22 e 23. A glória sai pela porta oriental e afasta-se, pondo-se sobre o Monte das Oliveiras, ou seja, a glória foi embora. Ezequiel viu a glória indo embora, a glória se afastou para o Oriente, e é interessante, depois ela vai voltar pela mesma porta. Veja como a profecia é literal. Então esse primeiro ponto fala disso, a porta oriental do templo. É muito importante você observar isso, que o texto, que a profecia ela vai se cumprir literal, porque a primeira parte já se cumpriu literalmente, a segunda obrigatoriamente. Não há como você querer alegorizar uma parte da profecia, ela é literal. Segundo ponto, 3 observações importantes que estão aqui no versículo 2 de Ezequiel 43, que é o texto que está sendo tomado como base aqui para o nosso estudo, embora o estudo abarque um número maior de capítulos, vai do capítulo 40 ao 48, o autor está tomando um texto como ponto de partida, que é Ezequiel 43, versículos 1 a 9, é o texto bíblico da nossa lição.
Então, ponto 2, 3 observações importantes em Ezequiel 43:2. Primeira observação, a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Então veja, a glória vai voltar pelo mesmo lugar por onde ela saiu. Ela vai entrar no mesmo lugar onde ela saiu. É o mesmo caminho. Outro ponto, a voz de Deus era como a voz de muitas águas. O autor diz que metaforicamente, mais precisamente, aí não é uma metáfora, é símile, né? Você sabe que o símile é diferente da metáfora, mas embora você possa chamar uma reunião de símiles como um texto metafórico, não há problema nenhum. Ou até mesmo um texto alegórico. Agora, símile é uma metáfora, é um tipo de metáfora, vamos dizer assim, mas é expressa. Expressa como? Pela palavrinha como, geralmente. Ou semelhante, né? Seus olhos eram como chama de fogo. Agora, na metáfora, você diz diretamente, os seus olhos são chama de fogo, por exemplo. Seus olhos eram chamas de fogo. Não, eram como. Então, aqui você tem também símile. A voz de Deus era como muitas águas, que nos faz lembrar de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 15, Apocalipse 14, versículo 2 e também Apocalipse 19, versículo 6, ali numa referência a Jesus, o seu grande poder. Ele disse para João, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E Ezequiel ouviu então, João, né? Já estou confundindo os personagens, mas é João. João, que também teve uma experiência similar à de Ezequiel, João no Novo Testamento, ele ouviu a voz de Jesus como a voz de muitas águas. Então isso fala do grande poder do Senhor Jesus, que é Deus. E a terceira observação importante nesse versículo 2, Ezequiel 43, é que a terra resplandeceu por causa da sua glória, o que o autor conecta com ali Isaías capítulo 6, quando o profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, o serafim estava acima dele, e a casa se encheu ali da fumaça da glória de Deus, e houve ali o resplendor, né, da glória do Senhor. E a glória estará no templo, portanto, é disso que o texto está falando. Agora, qual templo? Fica a dúvida. Qual glória? É a glória que Jesus manifestou quando veio ao mundo? Não. Jesus também revelou a glória do Pai, mas aqui a profecia literal é uma glória que vai encher o templo no milênio. Isso ainda não aconteceu. Não aconteceu na segunda casa. E quando Jesus entrou no templo, literalmente Jesus, claro, ele é portador da glória de Deus. Jesus é a própria glória encarnada, vamos dizer assim, mas não é nesse sentido que a Bíblia está falando. Não é metafórico, é literal. A glória vai entrar de fato no templo. E aí vem o terceiro ponto, as reminiscências, versículo 3, ou seja, as lembranças, porque Ezequiel lembrou-se, quando ele teve essa experiência de viajar para o futuro, ele lembrou-se que essa experiência de viajar para o futuro foi semelhante à experiência que ele teve de viajar para o passado. Olha que privilégio Ezequiel teve. Viajou para o passado, viajou em tempo real também, viu o que estava acontecendo em tempo real, mas também viajou para o futuro. Não incorpore, é claro, repito, não foi corporal, ele não esteve de fato no local, mas de maneira em visões, né, como a Bíblia diz, espiritualmente, in loco, mas não in corpore. Eu sempre tenho destacado isso aqui usando essas duas expressões latinas que são muito conhecidas. In loco, no local, mas você pode estar no local sem necessariamente estar lá presencialmente. Foi o que aconteceu com Ezequiel. Ele não estava presencialmente, in corpore, em corpo, não é? Mas ele esteve lá in loco, presenciando o que estava acontecendo. Presencialmente, presenciando, mas não de maneira presencial. Desculpe aí da redundância. Mas veja, Ezequiel então lembrou-se da destruição da cidade e do templo quando viajou no passado. Agora ele estava no futuro, quando teve essa visão futurística, escatológica, e ele viu que a cidade ali estava de pé, a cidade que fora destruída, quando ele recebeu essa revelação
do futuro. A cidade já tinha sido destruída há cerca de 15 anos, 14 anos mais precisamente, porque o templo caiu em 586 a.C. E ele, pelos detalhes que aparecem aqui no texto, e o autor menciona, possivelmente ele estava já no ano 572, ou seja, 14 anos depois. Os aliancistas, repito, eles espiritualizam essa volta da glória e dizem que ela diz respeito a Jesus, conforme João capítulo 1, versículo 14. Mas não embarque, não siga esse... É um conselho que eu lhe dou. Não queira espiritualizar o que é literal. A primeira parte da profecia cumpriu-se literalmente. A glória saiu de fato e o templo foi destruído. E a volta da glória também é literal. Eu tenho sempre recomendado essa obra aqui, ó, O Rei do Vindouro, de Andrew Woods. Eu não concordo com tudo que ele fala exatamente. Ele tem uma posição, por exemplo, que Davi vai ressuscitar para reinar literalmente no milênio, e Davi vai ser o rei de Israel e Jesus vai ser o rei de toda a terra. Eu discordo dessa posição porque quando a Bíblia fala de Davi que vai reinar, claramente é uma profecia sobre Jesus. Aí não é questão de alegorizar, é só você observar que é uma referência ao herdeiro do trono de Davi, que é Jesus. Jesus que vai reinar no milênio, vai reinar sobre Israel, vai reinar sobre toda a terra. Mas fora isso, a posição de Andrew Woods, que é uma posição dispensacionalista, que eu prezo muito, que também está de acordo com a posição de Charles Ryer, que eu tenho recomendado, uma outra obra excelente. O melhor livro, aliás, sobre dispensacionalismo que eu tenho recomendado é esse aqui, ó. Muita gente não sabe o que é dispensacionalismo. Eu vejo pessoas até no nosso meio, pessoas aí que se consideram muito importantes, infelizmente, e que ainda não aprenderam o ABC do dispensacionalismo. E ficam ridicularizando, às vezes zombando da nossa própria posição, dizendo que o dispensacionalismo está ligado a gráficos de teorias e teses mirabolantes. Não, meu irmão. Dispensacionalismo é uma forma hermenêutica de você interpretar a Bíblia, que respeita a literalidade do texto, ou seja, segue à risca o método histórico-gramatical, que é o melhor método de interpretação da Bíblia, porque parte do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus e de que o texto bíblico se impõe pelo contexto, ou seja, eu não tenho permissão para alegorizar um texto literal e nem para literalizar um texto alegórico. O texto se impõe pelo contexto. E o problema dos irmãos aliancistas é que eles querem, de maneira forçosa, pelo seu sistema de interpretação, o aliancismo, a teologia do pacto, que na verdade não respeita necessariamente as alianças bíblicas, mas impõe alianças teológicas, aliança da graça, aliança da lei, mas a Bíblia menciona alianças, aliança abraâmica, as subalianças também, que nós já explicamos. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, inclusive explicando e falando desse livro de Andrew Woods. Então tome cuidado com isso. O dispensacionalismo é uma escola que deve ser respeitada. A Assembleia de Deus, desde 1916, de maneira oficial, ela é dispensacionalista. Então é uma escola que defende a literalidade, a historicidade da Bíblia. É uma escola que vê claramente a divisão entre o povo de Israel e a igreja, a separação radical. Porque o que Deus prometeu para Israel está de pé, não adianta você querer dizer que não. É só você observar que a promessa que Deus fez para Abraão e a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança perpétua, está escrito. Não tem como você fugir disso. Claro que existe todo um sistema aí para querer alegorizar, dizer que nós somos o Israel de Deus, mas não embarque nessa canoa furada. É melhor você esperar, aguardar, porque Deus é poderoso para fazer cumprir. Por mais estranho que você considere, veja, nós estudamos aqui há poucos dias sobre Gog e Magog, e muita gente não entende como pode, ali menciona armas que hoje não existem mais, hoje a guerra é nuclear e tal, como pode ali flecha, arco, e espere, aguarde. Einstein, aliás, é uma frase que se atribui a Einstein, né? A Terceira Guerra Mundial será uma guerra nuclear, mas a Quarta Guerra ele tem certeza que será travada com paus e pedras, porque não vai sobrar nada. Então, não sabemos também o que vai acontecer por ocasião da invasão de Gog e Magog.
Vamos aguardar. Claro que Ezequiel também valeu-se de uma linguagem que o seu público, os destinatários originais entendiam. Veja, se ele falasse, por exemplo, de foguete, de mísseis e aviões, ninguém entenderia nada. Então ele usou uma linguagem que todos podiam entender. Mas aguarde, aguarde. Não adianta você querer alegorizar o que é literal. O segundo tópico, o templo do milênio. O templo do milênio. Há várias profecias sobre o templo do milênio. Isaías capítulo 2 menciona, versículos 2 a 5 especialmente. Joel, capítulo 3, versículo 18. O próprio Amós, que eu mencionei. Mas é Ezequiel que descreve o templo, o quarto, possivelmente, ou o terceiro, que vai resistir o período tribulacional. O certo é que será o último. Então, Ezequiel é o que descreve em detalhes esse último templo, essa última casa, cuja glória também, aí sim, será maior do que a primeira. Primeiro ponto, um templo diferente. Aqui o autor fala de várias coisas que vão ser diferentes, pelo menos 3. O templo, que será diferente em relação ao tabernáculo e também ao templo de Salomão. Por quê? Porque o templo do milênio não vai ter arca da aliança, não vai ter altar do incenso, não vai ter candelabro ou castiçal de ouro e não vai ter mesa dos pães da proposição. Será um templo diferente, porque esses elementos apontam para Cristo e Cristo vai estar reinando pessoalmente. Então não há sentido você ter mais essas coisas. Jesus estará lá reinando literalmente, porque Hebreus mostra também que todos esses elementos, arca, altar, mesa dos pães, etc., apontam para Cristo. E se Cristo vai estar reinando literalmente, não há por que tudo isso estar lá. Mas e o sacrifício, irmão Ciro? Calma, vamos chegar lá. Segundo ponto, porque os sacrifícios, a Bíblia menciona, Ezequiel diz que vai haver sacrifícios. E aí isso, quem gosta de alegorizar a Bíblia é um prato cheio. Se Jesus o sacrifício de Jesus foi perfeito, ele morreu de uma vez por todos, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que sacrifício? Vamos alegorizar isso aqui. Cuidado, alto lá. Alto lá. Não quer dizer que aqueles sacrifícios serão para expiação de pecado. Veja a ceia do Senhor. Para que serve a ceia? A ceia é um memorial. Então, aqueles sacrifícios também terão a função, né, de ser um memorial para o povo de Israel lembrar-se daquele tempo passado. Mas não quer dizer que eles vão oferecer sacrifícios para expiação do pecado. Mas vamos adiante. Segundo ponto, uma dispensação diferente. Então, que dispensação é essa? Porque nós somos dispensacionalistas, por quê? Porque nós enxergamos na Bíblia claramente, além desses elementos, esses pilares que eu acabei de mencionar, nós enxergamos períodos, e não apenas períodos, mas pactos, alianças que Deus estabeleceu com o povo de Israel e também com o povo de maneira geral e com a igreja. E dispensações, elas têm ali uma proposta da parte de Deus e a pessoa deve obedecer. E quando a pessoa não obedece, ou quando um povo não obedece, há um julgamento e conclui-se aquela dispensação e Deus apresenta uma nova. E a gente vê isso claramente na Bíblia. Claro que os dispensacionalistas divergem nessa questão secundária, porque o principal fundamento do dispensacionalismo não é o número de dispensações, mas apegar-se à literalidade do texto. O texto se impõe, é ver claramente a separação entre Israel e a igreja. Isso aí são pontos fundamentais. Agora, o número de dispensações, você vai encontrar um dispensacionalista dizendo que são 5, outros vai dizer que são 4, 3, outro vai dizer que são 7. E é o meu caso, eu vejo 7. Quais são as 7? A dispensação da inocência, com Adão e Eva, é a primeira. A dispensação da consciência, depois do pecado de Adão e Eva, né, porque eles pecaram, então a dispensação da inocência terminou. Aí veio a dispensação da consciência, quando eles tinham consciência do pecado, acabou terminando também, veio o julgamento. Aí veio depois a dispensação do governo civil com Noé, também teve o seu término lá. Você conhece muito bem a história da Torre de Babel, ou da cidade de Babel, com a sua torre. Depois veio ali a dispensação patriarcal com Abraão,
com Isaac, com Jacó, os patriarcas. Depois veio a dispensação da lei, com Moisés, que recebeu a lei do Senhor no monte. A sexta dispensação é a dispensação na qual estamos, a dispensação da graça, se bem que a salvação em todas as dispensações é pela graça. Engana-se quem diz que a salvação na dispensação da lei era pela lei. Não, sempre a salvação é pela graça. Isso aí, se você quiser entender bem, veja a playlist que eu tenho aqui no meu canal, Dispensacionalismo. Lá eu explico em detalhes o dispensacionalismo, modéstia à parte. Ou leia o livro de Charles Wright, que é muito bom. Também a obra de Andrew Woods, tenho sempre recomendado. Então veja, a sexta dispensação é a dispensação da graça, na qual estamos. Virá a sétima, que não é a grande tribulação. A grande tribulação faz parte da dispensação da graça. É comum os pregadores dizendo a porta da graça vai se fechar, mas a rigor, a porta da graça não fecha com o arrebatamento da igreja. O que se encerra com o arrebatamento da igreja é a era da graça, a era da igreja, que é chamada também era da graça, mas não a dispensação da graça. A dispensação da graça permanece durante os 7 anos do período tribulacional e se encerra com a manifestação de Jesus em poder e grande glória, porque aí ele sim vai estabelecer a sétima e última dispensação, que é o milênio. A última por quê? Porque a eternidade não é mais dispensação. A dispensação tem um começo e tem um fim. Por que ela é dispensação? Porque ela termina, ela tem um julgamento no final. E o milênio vai terminar com julgamentos também. O julgamento de Satanás e suas hostes e o juízo chamado juízo final, porque depois disso já não há mais dispensações. Nós vamos estar com o Senhor por toda a eternidade. Então, estamos falando aqui nessa lição da última dispensação, a dispensação do milênio. A dispensação do milênio. E tem algumas características que o autor menciona, uma nova adoração, conforme Ezequiel 43, 13 até 46, versículo 24. A partilha da terra, não há tempo para você pormenorizar isso. Mas quem quiser estudar de maneira pormenorizada, eu tenho recomendado sempre esta obra aqui, ó, de Roger Lieb. Ele é, a meu ver, dos autores dispensacionalistas e pré-tribulacionistas. Há outros autores também. Tem o Daniel Block, que também tem uma obra volumosa, densa, que eu não tenho aqui recomendado, mas é boa também. Mas do ponto de vista dispensacionalista, pré-tribulacionista, eu recomendo esta obra de Roger Lieb, um teólogo suíço. Ele pormenoriza esse período aí, a última dispensação, a dispensação do milênio, a sétima dispensação, em que haverá partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Isso é literal, porque nós estamos falando de povos naturais. A igreja vai estar glorificada. A igreja não participa mais dessa questão de partilha de terra. A igreja estará reinando com Cristo. É difícil entender isso, mas haverá povos glorificados que fazem parte da igreja, mas também povos naturais. Os povos naturais, eles vão desfrutar das bênçãos que Deus prometeu a Abraão, do ponto de vista natural. É claro que no fim do milênio, todos estarão glorificados, porque serão novos céus, nova terra, e não haverá mais espaço para essa esfera, para essa dimensão natural. Agora já estaremos todos, a igreja será céu e terra, onde ser a mesma grei, como diz o hino da harpa cristã, e vamos estar todos glorificados. Mas no período do milênio haverá povos naturais, vai haver nascimento, vai haver morte, claro que haverá também longevidade, Deus também vai tirar a ferocidade dos animais, haverá, a morte será uma exceção, não será uma regra como é hoje, né? Hoje morre muita gente, mas no milênio vai ser difícil você saber que alguém morreu, porque haverá longevidade, mas haverá morte, porque as pessoas estarão ainda numa esfera, numa dimensão natural. Então, aí vem o ponto mais difícil, que o autor até menciona aqui. Os sacrifícios de animais, para quê? Cristo não morreu de uma vez por todas? Sim, ele morreu, mas vamos esperar, porque haverá sacrifícios, e daqui a pouco tem um ponto aqui sobre isso, eu não vou adiantar. Mas a era messiânica será ali marcada pela presença literal do Senhor Jesus, reinando sobre a terra. Veja que
Difícil para nós, como é difícil para nós entendermos isso. Um rei que é Deus reinando sobre povos naturais. E a igreja já numa outra dimensão, glorificada, participando desse reino. E a interação, como será? Jesus, quando ressuscitou, interagiu com seus discípulos. Inclusive não precisava comer, mas para mostrar que era ele mesmo, ele comeu peixe com seus discípulos. Ele não estava mais sujeito às leis da física, atravessava portas fechadas, mas ele interagiu, conversou, comeu com eles. Então a igreja glorificada poderá participar também. Não é que essa interação é obrigatória, mas ela poderá acontecer em algum momento. O terceiro ponto, um ritual diferente. A arca não aparece, como eu já mencionei no templo, já nem no templo de Zorobabel ela apareceu. É importante, o autor menciona isso. A arca já não aparece no templo de Zorobabel e também não vai aparecer no templo em que a glória, né, daquela última casa será maior do que a primeira. Então, a arca era símbolo da presença de Deus, a presença do próprio Cristo. E se Jesus vai estar reinando em pessoa, para que a necessidade de uma arca? O quarto ponto, como explicar os sacrifícios no milênio? É aqui que é a pergunta que o autor ele diz que há várias posições, mas o ponto crucial, né, aí da profecia, que é o mais difícil de entender, é este. E ele pergunta, procura aí fazer-nos refletir qual o efeito disso, mas eu fico com a mesma posição que eu já mencionei, que aliás não é só minha. Eu aprendi, aliás, com o mestre Antônio Gilberto. Nessa obra, O Calendário da Profecia, ele fala ali, e outros autores também, Roger Lieb, a maioria dos eruditos pré-tribulacionistas, o próprio Andrew Woods também, refere-se aos sacrifícios não como expiatórios, mas como um memorial, assim como é a ceia. Hoje nós participamos da ceia, lembrando do que Jesus realizou. Jesus falou, em memória de mim. Da mesma forma, os israelitas, porque isso diz respeito aos israelitas, não tem nada a ver conosco. A igreja, então, já estará glorificada. Claro, haverá salvos no período do milênio, novos salvos, que depois vão ser glorificados, mas não há nenhuma ligação com a obra expiatória, né? Não haverá salvação ou perdão de pecados por meio de sacrifícios, porque Jesus já morreu de uma vez por todas. Os sacrifícios do milênio são apenas um memorial, é para se lembrar do que Deus fez no passado no meio do povo de Israel. O terceiro e último tópico, santidade e glória. A glória de Deus, primeiro ponto, a glória de Deus volta ao templo, literal, está no versículo 5. Como aconteceu no tabernáculo, Êxodo 40, 34, 35, e no primeiro templo, segundo Crônicas capítulo 7, a glória de Deus encheu a casa. Isso é literal, vai acontecer de novo. Lembre-se, não devemos espiritualizar essa profecia, ela é literal, vai acontecer da forma como está profetizado. Quem estiver lá verá, né? Deus tem compromisso com a sua palavra. Por muito tempo diziam que a profecia sobre a restauração de Israel, o Vale dos Ossos Secos, Israel voltar a ser uma nação. Os próprios aliancistas diziam, os amilenaristas, que isso era conversa de dispensacionalistas. Pois é, olha a resposta que Deus deu em 1948, o Estado de Israel foi restaurado. Israel não sofreu a lei da mortalidade dos povos. Israel não morreu, mesmo estando aí quase 2000 anos. A diáspora, a segunda diáspora durou isso, quase 2000 anos. Israel espalhado por toda parte, os israelitas. Mas os israelitas não perderam sua identidade e hoje estão reunidos numa nação. Isso não era impossível? E se cumpriu. Agora, os mesmos que achavam que era impossível Israel estabelecer-se novamente como nação, acham impossível também o templo ser levantado novamente lá em Jerusalém e Jesus reinar. Aguarde, o que Deus prometeu, ele fará. Segundo ponto, a identidade do guia celestial. Aqui o autor faz referência ao anjo do Senhor, que no Antigo Testamento é uma cristofania, ou seja, é uma manifestação pré-encarnada do Senhor Jesus.
porque Jesus de fato será o Messias. Repito, discordando de Andrew Woods, que diz que Davi vai ressuscitar para reinar, eu afirmo biblicamente, a palavra de Deus me dá fundamentação para isso, que quem vai reinar sobre Israel e sobre toda a terra no milênio é o próprio Senhor Jesus. Ele será o guia celestial, o anjo do Senhor. Claro que ele vai ter também seus assessores. O Senhor Jesus, claro, nosso Deus é um Deus de ordem. Ele vai ter líderes que vão estar debaixo da sua autoridade. Então, Ezequiel fala alguma coisa nesse sentido. Também não há tempo da gente pormenorizar, mas eu repito, leia a obra de Roger Lieb. Essa obra é fundamental para você entender essas profecias sobre o último templo, a última casa e a dispensação milenial. O terceiro ponto, santidade para sempre. O povo natural, claro, deverá santificar-se, pois o pecado ainda estará presente nos seres humanos não glorificados. Então lembre-se, não confunda a cidade santa, literal, no milênio, em que povos naturais estarão ali oferecendo sacrifícios como um memorial. É uma cidade santa, mas é literal, é a própria Jerusalém. Não confunda essa cidade santa, vou usar aqui um trocadilho, não confunda a cidade santa com a santa cidade, a nova Jerusalém, que aí já é outra dimensão. Isso já é quando Deus fizer novos céus e nova terra. A nova Jerusalém, a nova cidade, é diferente da cidade nova, né? A cidade que será ali sede do reino milenial na terra, porque João viu a cidade descendo, a nova Jerusalém. Ali já é uma referência a quando todos, sem exceção, estiverem glorificados. E se você quiser entender bem isso, eu tenho uma playlist aqui no meu canal também, Apocalipse. Explore meu canal. Modéstia à parte, você que quer estudar escatologia, você está no lugar certo. Vamos então concluindo. Aqui eu gosto sempre de ler a conclusão, porque o pastor Ezequias Soares, ele sintetiza muito bem o assunto da lição na conclusão. Então aqui está, lição de número 11, conclusão. O chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, não in corpore, mas in loco, quando testemunhou as abominações do interior do templo. Ali nós estudamos as lições 3, 4 e assim por diante. A razão pela qual a casa de Deus foi destruída. Agora, sobre a lição de hoje, o retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo. Será o terceiro ou será o quarto? A glória da segunda casa, não. A glória desta última casa, que não é a segunda, será maior que a da primeira. Claro que ali a composição não fica presa a esse contexto, mas a frase certamente foi inspirada lá em Ageu 2:9. Mas não é segunda casa, é a última casa. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Então, o retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Que Deus abençoe a sua vida. Curta esse vídeo. Se você chegou aqui, eu creio que você está gostando. Compartilhe. E você que é novo por aqui, não se esqueça de inscrever. Se você não sabe como isso é benéfico para o crescimento do nosso trabalho. Então, inscreva-se e que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.